Bom, pessoal, a gente vai falar aqui sobre o tema do dom de línguas, tá bom? Como esse tema ele é bem extenso, eu vou estar dividindo ele em três partes, sendo a primeira parte a introdução, a segunda parte o desenvolvimento e a terceira parte, no caso, vai ser a conclusão, no caso, tá certo? A gente vai olhar aqui pelo ponto de vista da Bíblia, unicamente da Bíblia. Não estou aqui ensinando através de um ponto de vista de nenhuma templo ou religião. Não estou aqui com o intuito de atacar também nenhuma denominação, tá certo? O que iremos verificar aqui é o que está nas Escrituras e assim examinaremos, tá bom? Então é importante deixar isso bem pontuado aqui, porque é um assunto que muitas pessoas comentam, têm dúvidas, e tem algumas questões que a gente precisa observar e ver o que as escrituras nos conduz, né? O que as escrituras ela fala a respeito, tá certo? Lembrando que essa vai ser a parte um, então é a introdução e não todo o assunto como um todo, tá certo? Bom, a gente vai falar sobre o dom de línguas, conforme eu tinha mencionado, e tem alguns acontecimentos importantes que está registrado aqui no livro de Gênesis, no capítulo 11, do versículo 1, que fala o seguinte: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Isso daqui é importante mencionar, porque lá na frente vocês vão entender do porquê, tá certo? Então estaremos verificando lá na frente o porquê dessa questão que ela é importante, que havia só uma linguagem no caso, né? E em Gênesis capítulo 11, versículo 4, fala o seguinte: Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra, no caso. Então, as pessoas aqui nesse período elas estavam edificando, né, uma cidade e uma torre que para que pudesse se chegar aos céus, no caso. E assim, aqueles estavam agrupados, né, unidos nesse único propósito de fazer isso, uma cidade e uma torre, no caso, cujo o topo chegasse aos céus, no caso. Então são informações que a gente vai pegando para a gente começar a compreender esse contexto, que havia só uma linguagem, que esse grupo de pessoas eles estavam unidos com esses objetivos. Então estamos pontuando aqui parte por parte. E o que aconteceu? Em Gênesis capítulo 11, do versículo 5 e 6, fala o seguinte: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para todos que intentam fazer, todos que eles tentam fazer no caso. Veja a expressão aqui, todos têm a mesma linguagem, tá bom? Então eles falavam ali o mesmo idioma, né? A mesma forma de comunicação. A gente sabe que aqui vai haver uma separação, uma confusão do idioma deles, que Deus vai fazer no caso. Vai ser isso que a gente vai estar vendo. É importante isso daqui, pessoal, por quê? Porque lá no Novo Testamento, Jesus fala, né, olha, vocês precisam ir aos povos, às tribos, às nações, levar a mensagem do reino, no caso. Sendo que esses povos, essas tribos, essas nações, elas falam idiomas diferentes, né? Elas têm linguagens diferentes. A gente sabe que assim até os dias de hoje ainda continuam surgindo novos idiomas e tudo mais. Enfim, é importante ler isso daqui para compreender algo que a gente vai verificar daqui a pouco no caso.
E aqui é o que acontece, a questão de Deus mudar o idioma dos habitantes de Babel. Aí fala o seguinte, em Gênesis 11, capítulo 11, do versículo 7 e 8. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Dessa forma, o Senhor dispensou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Então Deus desceu ali, confundiu a linguagem deles. Então eles não, alguns ali não começaram a entender o que o outro estava falando, e por essa forma, por essas razões, eles não puderam continuar a edificar o que eles estavam fazendo. Eles não puderam continuar o projeto. E eles pararam eles cessaram, no caso, né? Pararam de edificar. E em Gênesis capítulo 11, versículo 9, clamou-se-lhe, chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela, no caso. Certo. Então aqui a gente vê que aconteceu essa divisão ali, né? As pessoas não estavam se entendendo mais na sua forma de falar, e por isso eles foram dispensados pela terra, no caso, tá bom? São elementos importantes aí de introduzir. Bom, o que é o dom de língua na Bíblia? E vai ser isso que a gente vai verificar, tá certo? Esse é um ponto muito importante, por quê? Porque há mesmo quem afirme que quem não fala em línguas estranhas, no caso, né, quem não fala em línguas, não é batizado com o Espírito Santo. Bom, veja bem, a gente sabe que diversos textos da Bíblia falam que a características do fruto do Espírito Santo é que a pessoa ela tem domínio próprio, ela tem mansidão, ela ela faz coisas assim que agrada a Deus, né? Então, domínio próprio, mansidão, paciência, benignidade, bondade, fidelidade e outras coisas. Mas vamos examinar isso à luz das escrituras, das passagens, e vamos ver e da onde que surge esse pensamento e o que que a gente consegue extrair das informações. Será que realmente só quem fala essas línguas é batizado com o Espírito Santo? Será que isso é verdade? Bom, vamos ver o que que a Bíblia nos responde a respeito disso, certo? Vamos verificar então. Bom, tudo começa aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, que fala o seguinte: o apóstolo Paulo, né? Ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. O que que acontece? Existe alguns pensamentos é, de pessoas que acreditam que o apóstolo Paulo ele falou a língua dos anjos, tá certo, pessoal? Por quê? Por causa da expressão aqui desse versículo que a gente leu, que é o versículo 1 de 1 Coríntios 13, que ele fala, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. O que que acontece aqui? Veja que foi utilizado a expressão ainda. Então, ele está utilizando de uma figura de linguagem exagerada. Vou te explicar. Por exemplo, se eu falasse o seguinte: ainda que você tenha 1 bilhão de dólares na sua conta, significa que você tem esse bilhão de dólares, esse valor na sua conta, 10 milhões de dólares na sua conta. Ainda que você tenha 10 milhões de dólares na sua conta, significa que você tem esse valor na sua conta? Obviamente que não. Ainda que você estivesse a 300 metros de altura, se eu falasse isso, significa que você tem 300 metros de altura? Não. Então,
aqui a gente já consegue resolver por aqui mesmo. Ainda ele falou, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, veja, ele não falou o que ele fala, ele falou ainda. Porque aqui a gente teria os problemas sérios, uma problemática séria. Por exemplo, o apóstolo Paulo ele não sabia todos os idiomas que existem no mundo, é impossível ele saber isso, né? A gente sabe que ele não falava todos os idiomas que existia na época que ele estava vivo. Ele não dominava todos os idiomas que existiam no mundo. Mas, mais uma vez, reforçando aqui, ele usou a expressão ainda, tá bom? Então, assim, as pessoas que entendem que através dessa passagem ele estava falando a língua dos anjos, isso é um equívoco muito grande e também até uma distorção aqui do texto de uma forma absurda, né? Não tem como uma pessoa ler isso aqui e interpretar outra coisa, porque o próprio texto ele é muito claro, o próprio versículo ele é muito claro em deixar aqui ainda. Então ele está usando de uma linguagem figurativa exagerada para reforçar a importância da questão do amor. Então, ainda que ele distribuísse os bens dele aos pobres, se ele não tivesse amor, de nada disso adiantaria, entenderam? Bom, acho que aqui ficou bem tranquilo assim da gente entender, deixando bem claro aqui que o apóstolo Paulo ele não falou a língua dos anjos, ele apenas usou uma linguagem de exagero para embasar e reforçar algo. Ele usou a expressão ainda, certo? Bom, outro detalhe importante mencionar é que todas as vezes que os anjos eles apareceram dentro do Antigo Testamento e no Novo Testamento, eles conversaram no idioma das pessoas, tá certo? Um exemplo disso aqui está aqui no livro de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 e 31, que fala o seguinte: E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhes então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Ora, o anjo, quando ele, em diversas passagens, estou pegando as mais conhecidas aqui, só para vocês, que eu sei que vocês também lembram dela, quando o anjo Gabriel ele se comunicou com Maria, foi bem no idioma dela, né? Ela conseguiu entender, no hebraico, ele conversou com ela de uma forma que ela conseguia entender. Então, como que o apóstolo Paulo falaria a língua dos anjos, sendo que a gente não sabe qual que é o idioma oficial do reino celestial de Deus? Entendeu? Então é outra coisa que não faz sentido. Mas só pelo texto anterior a gente já consegue provar que o apóstolo Paulo ele não falava a língua dos anjos, apenas usou uma figura exagerada para reforçar uma ideia maior, que era a questão do amor no caso. E todas as vezes que os anjos eles apareceram no Antigo Testamento para Abraão, Ló e outras ocasiões, eles se comunicaram na linguagem humana, para que assim a linguagem humana as pessoas pudessem entender a mensagem que eles tinham que receber no caso. Assim como aconteceu aqui no caso de Maria, o anjo Gabriel veio até ela e passou as orientações de que ela ficaria, ela concederia, né, uma criança que deveria colocar o nome da criança de Jesus no caso, tá bom? Bom, outro exemplo aqui também se encontra em Gênesis,
provando que os anjos eles conversam, né, de uma forma que as pessoas consigam entender. Está aqui em Gênesis capítulo 18, do versículo 2 a 5, e fala o seguinte: E levantou os seus olhos e olhou, e eis três homens em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: Meu senhor, se agora tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo, que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés. Recotai-vos debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E eles disseram: Assim faz conforme dissestes, no caso. Para quem não conhece essa passagem, essas figuras aqui que foram mencionadas, esses três homens, na verdade, eram anjos, tá bom? Eram anjos que estavam ali, aonde que Abraão estava, e assim Abraão se comunicou com ele, e eles comunicaram com Abraão de uma forma que ele entendeu. Então não tem uma questão de um anjo falar uma língua estranha, umas pronunciamentos sem sentido, de formas assim aleatórias, sendo que todas as vezes que são mencionados, eles estão usando um dialeto de forma compreensível que os seres humanos entendem. Imagine o seguinte, que Deus envia o anjo Gabriel para ir na sua casa. Você que está assistindo esse vídeo, Deus manda o anjo Gabriel, envia o anjo Gabriel para ir na sua casa te dar um recado. Você acha que em qual idioma o anjo Gabriel ia conversar com você para te dar esse recado? Obviamente que na sua linguagem, no seu idioma. Então, assim, se ele ficasse lá falando coisas aleatórias, palavras que não tem compreensão, como que você ia entender a mensagem de Deus? Não faz sentido, né? Então, é provado biblicamente aqui, com diversos textos, que todas as vezes que os anjos eles apareceram no Antigo e no Novo Testamento, eles usaram linguagens de forma compreensível, utilizando do idioma que aquelas pessoas dominavam e que elas entendessem no caso, tá certo? Bom, o texto que eu colocaria que é mais utilizado para defender essa questão das línguas estranhas seria exatamente esse daqui. Mas vamos examiná-los, tá bom, pessoal? Vamos pegar aqui texto por texto. A gente não pode criar uma doutrina em um único versículo. Por quê? Porque a gente tem que examinar todo o contexto, a gente tem que pegar todos os textos que falam do assunto, toda a situação, e vamos verificar o que a Bíblia nos diz, tá certo? Aqui no livro de 1 Coríntios, do capítulo 14, do versículo 2, fala o seguinte, olha só: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Certo? Se eu apresentar esse versículo aqui para uma pessoa e eu não mostrar o contexto e nem os demais textos, ela realmente vai ficar confusa. Talvez ela não vai ter uma compreensão aprofundada disso daqui. O que será que o apóstolo Paulo ele estava querendo dizer aqui, né? Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, em espírito fala mistério. O que é essa língua desconhecida? E aqui a gente vai esmiuçar esse assunto a partir de agora, para que você entenda também de forma bem clara como que a Bíblia ela trata o assunto, tá certo? Vamos ver, assim, muitos só leem esse versículo e esquece que tem diversos outros que trata do assunto. Vamos pegar aqui um por um, eu tenho o prazer aqui de examinar juntamente com você, um por um, para que a gente mostre aqui o que realmente é tratado.
Bom, o mesmo apóstolo Paulo que escreveu aquilo lá, ele escreveu isso daqui também. Bora lá. Em 1 Coríntios 14:7 fala o seguinte: da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, sejam flauta, seja cítara, não formarem som distinto, como se conhecerás o que se toca com a flauta ou com a cítara? Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Olha, se uns instrumentos eles não saírem um som, um som que faz sentido, como que vai saber? Ó, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Entende? Imagine que uma pessoa ela vai num evento onde que é um evento de músicos e ali precisa apresentar violão, violino, o que que esses instrumentos conseguem fazer, e essa pessoa numa plateia ali de 5.000 pessoas ela fica fazendo uns sons aleatórios, nada a ver, uns sons assim que não cria nada, não gera nada. Como que vai se identificar aquela melodia? Não faz sentido. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta? Imagina o hino nacional. Se a pessoa ela não tocar na flauta o hino nacional da forma que a gente já é acostumado a ouvir, né, aquele som certinho, como que a gente vai saber que som é aquele? Entende? Então ele está pontuando aqui esses detalhes que é muito importante. Então todo instrumento que ele é criado, ele tem um propósito de algo, né? De gerar um som, de uma melodia, de uma canção, de uma música. Isso eu acho que acredito que é bem tranquilo de entender aqui com esse versículo, né? Então, assim, não pode só isolar isso aqui. Às vezes muita gente pega só isso daqui e quer montar uma doutrina toda em cima, mas vamos ver o que, que o apóstolo Paulo está tratando daqui do assunto. Bora para outro versículo. E ele continua, esse mesmo apóstolo Paulo, ó, ele vem aqui, ó, capítulo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Olha só, vocês sabem que exércitos, forças armadas, aeronáutica, assim, comandos de polícia, das suas variações assim, dessa diversidade todas que tem na sociedade, como que eles se prepararão para a batalha? Imagina aí se os caras der uns comandos errados. Vocês sabem que para quem trabalha nas Forças Armadas, na própria polícia, Corpo de Bombeiro Civil, eles têm comandos para diversas coisas. Então eles falam através de códigos, eles têm os seus comandos de sons também, que é emitido pela viatura, que é emitido por diversas outras coisas, né? Então é o seguinte, quando você está no trânsito e você escuta a sirene da ambulância, os carros eles devem abrir passagem para que a ambulância passe, no caso, porque ali ela é um veículo de prioridade, no caso, né? Porque é uma questão de vida que está ali, alguém que está precisando de um tratamento. Agora imagine que essa ambulância ela deu um som lá que ninguém nunca conhece. Qual vai ser o significado? Qual o carro que vai sair da frente? Se a ambulância não emitir um som conhecido, não faz sentido. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, se vocês com palavras não disserem coisas inteligíveis, coisas que se entende, quem vai entender alguma coisa? A mesma coisa ele está se aplicando, né? Ele está querendo dizer isso, ó. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Ninguém, né? Então, se o cara dá uns comandos ali errado, alguma coisa assim, vai dar muita confusão. Ninguém vai entender nada e pode colocar até o pelotão inteiro em risco, tá certo? Aí, continuando, em 1 Coríntios 14:9, fala o seguinte: assim também vós, olha só o que o apóstolo Paulo fala,
Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Olha só, o mesmo apóstolo Paulo que falou da língua estranha, olha só o que é que ele fala aqui, ó. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Ele está fazendo a pergunta: como se entenderá o que se diz? Porque estareis como quem falando, porque estareis como que falando ao ar. Ou seja, então se eu começar a falar coisas aleatórias aqui, não sei o que, lá, 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 como que você vai entender alguma coisa? Né? Não faz sentido. Porque os anjos, quando eles apareceram, né, nos mencionados anteriormente que eu mencionei, eles se comunicaram numa linguagem inteligível, numa linguagem de um idioma, de uma nação, né? Então, é bem tranquilo da gente entender aqui que o apóstolo Paulo está tratando de uma questão de idiomas. Se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Então, não se cria uma doutrina apenas em cima de um único versículo. A gente precisa examinar todos os textos que abordam o assunto para que a gente consiga esmiuçar e chegar numa compreensão aprofundada do tema no caso. Então, bora lá, vamos continuar aqui. Aí em 1 Coríntios 14, 10, o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação, tá bom? Então, as vozes que a gente tem de músicas, de melodia, de ambulância, do sirene da viatura, de muitas outras coisas, tem significação. Entende? Então, o estilo de sons que tem lá nos Estados Unidos, em outros países, eles servem para alguma coisa, para uma orientação, para uma repreensão, para o ensino, para pedir para o guarda ali no trânsito, ele dá os comandos com apito, a pessoa sabe que é para encostar o carro, que pode passar. Então, tem um significado. Não se pode ter, por exemplo, aqui há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo e todas elas não têm sentido, não tem lógica, entendeu? Se existem essas vozes, elas têm algo, um propósito, elas são utilizadas por um propósito. Os sons emitidos, eles têm um propósito, tá certo, pessoal? Acho que isso aqui está bem tranquilo até aqui. Olha só isso daqui. O próprio apóstolo Paulo que falou aqui, ó. Vamos voltar aqui, porque tem gente que só pega esse versículo aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 14, 2. Aí vai lá, né? A maioria das pessoas que eu converso, eles só usam esse versículo e esquece o restante completamente. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Aí o mesmo apóstolo Paulo que falou isso, ele vem cá e fala isso aqui também, ó. 1 Coríntios 14, 11, versículo 11. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Ora, imagine que você sai aí na rua para ir para o seu trabalho, e aí chega um rapaz te pedindo alguma informação, né, de uma entrega de um produto, de alguma coisa. Só que esse rapaz, ele é um americano que está no Brasil. E ali ele está com a caixa na mão e está te perguntando, e você só fala o português. Tu só sabe o português e ele fala o inglês. Como que você vai ajudar essa pessoa? Me responda, como? Se você não souber o idioma dela, como que você vai se comunicar com ela, né? Então, se eu não entender o significado da voz, se eu não entender o que aquela pessoa está conversando comigo, como que eu vou conseguir interagir com ela, me comunicar com ela? Não tem como, né? Não faz sentido, não vai dar certo. Então, eu serei estrangeiro para aquela pessoa que fala, e ela será estrangeira para mim.
porque eu não vou conseguir conversar com ela e nem ela vai conseguir se comunicar comigo. Então veja, gente, que a própria Bíblia ela dá a interpretação do assunto. Só que o seguinte, tem que juntar os elementos, né? Então não pode só pegar um versículo único ali e formar toda uma ideia, uma construção de algo. Ah, não, é o que o apóstolo Paulo falou a língua dos anjos. Não, é porque tem as línguas estranhas. Bom, o que a Bíblia está mostrando aqui, que a gente está lendo versículo por versículo, é que o dom de língua aqui na Bíblia, claramente, quem está acompanhando até aqui, está tratando de idiomas de nações, né? Idiomas conhecidos, não está tratando de algo aqui que são palavras sem significação, como a gente acabou de ver aqui, ó. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Aí vem o versículo anterior. Assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Tá bom? Porque estareis como que falando ao ar. Então, a gente precisa verificar muito bem, assim, não montar uma ideia em cima de um único versículo, que eu acho isso muito perigoso. É tirar o contexto do que realmente é o assunto em si, conforme a gente estamos analisando aqui, tá bom? Mas o que a gente estamos analisando aqui é exatamente o que a Bíblia ensina. Não estou aqui olhando pelo ponto de vista de nenhuma congregação ou de nenhuma religião. Estou mostrando o que realmente a Bíblia fala a respeito do assunto. Vamos continuar. Bom, o apóstolo Paulo, claramente aí muitos pesquisadores estudiosos, né? Em pesquisas também agrega a ele que ele conhecia as línguas mais importantes, por exemplo, o grego, o hebraico e o aramaico. O apóstolo Paulo frequentou a escola de Tarso e depois estudou a Bíblia em Jerusalém. Tinha o privilégio de ser cidadão romano. Então, no mínimo aí, o apóstolo Paulo ele falava 3 idiomas. Algumas fontes falam que talvez até mais do que 3 idiomas, mas vamos manter 3 idiomas aqui, tá certo? Então, ele foi uma pessoa que ele viajou muito, ele foi para vários lugares, várias regiões diferentes, visitou várias cidades. Lembra que quando Jesus fala que para que fosse pregado o evangelho às tribos, aos povos, às nações, como que isso seria feito se a pessoa não tivesse a capacidade de comunicar-se no idioma daquela tribo, daquelas outras nações, daquelas outros povos? Imagine que Deus envia um anjo na sua casa e esse anjo fala o seguinte para você que está assistindo o vídeo: olha, Deus me enviou aqui e Deus falou para mim o seguinte, que você vai precisar ir lá nos Estados Unidos, você vai ter que pregar o evangelho para os Estados Unidos, você vai ter que pregar o evangelho para os índios, você vai ter que pregar o evangelho para outras nações que falam outros idiomas. Ora, como que você vai levar o evangelho para aquelas pessoas que falam outros idiomas se você não sabe o idioma delas? Responde para mim. Como? O que você fazeria numa situação dessa? Então veja, o apóstolo Paulo ele era uma pessoa formada, ele era uma pessoa que tinha conhecimento, ele era uma pessoa que era capacitada em diversos idiomas e por isso o ministério dele foi muito grande, né? Ele conseguiu atingir vários públicos diferentes, ele conseguiu falar a várias pessoas diferentes, ele conseguiu atingir pontos diferentes. Então até que estamos observando que o dom de línguas é a capacidade de falar o idioma de outros povos, porque se não fosse assim, como que levaríamos o evangelho, a mensagem da salvação para outras tribos e nações da terra, se a gente não conseguisse se comunicar no idioma deles? Veja que tem um propósito, né? O dom de língua na Bíblia, ele tem um propósito, que é o propósito da evangelização, de levar a mensagem no caso.
Aí, aqui em 1 Coríntios 14:18, fala o seguinte: Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Veja, o próprio apóstolo Paulo falando: olha, eu falo mais língua do que vocês. Eu conheço mais idiomas do que vocês, no caso. Aí em 1 Coríntios 14:19 fala o seguinte: Todavia, eu antes quero falar na igreja, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Ora, veja bem, aqui a maioria das igrejas do Brasil assim, os pastores que pregam, né, são pessoas que falam normalmente, na maioria dos casos, o idioma português. Possa ser que tenha alguma igreja que o pessoal se comunica com inglês e tudo mais, mas na maioria, esmagadoramente, é português. Vamos supor que você está em uma reunião ali para estudar a Bíblia, alguma coisa, e chegue alguém que fale 10.000 palavras em inglês. O que você vai entender? Responde para mim. Se a maioria daquelas pessoas que estão ali naquela reunião para estudar a Bíblia não entende do inglês. Imagine que alguém fale 10.000 palavras em mandarim numa reunião, onde a maioria das pessoas que estão ali não sabem falar mandarim. Então, veja, o que ele está querendo tratar aqui é o seguinte, que aonde eu estiver, se eu tenho o domínio de outras maneiras, de outros idiomas, eu devo me comunicar de uma forma inteligente para que aquelas pessoas entendam aquilo que eu falo. Então, é o seguinte, é bem tranquilo, assim, se a gente pegar aqui, olhar, verificar, examinar as escrituras, porque Jesus falou: examinai as escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna. Então, a gente precisa examinar cautelosamente, ponto por ponto, não ter preguiça de pesquisar todos os textos. Então, eu tenho o prazer de fazer isso por vocês aqui, para que juntos possamos crescer espiritualmente, colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Então vamos seguindo aqui. Bom, e esse texto aqui, pessoal, para assim encerrar o assunto, aqui daria para encerrar o assunto, mas como eu já tinha falado que vão ser 3 partes, né? Então essa é a introdução, depois vem o desenvolvimento, depois vem a conclusão. Mas só esse texto aqui já resolveria o problema da língua estranha. E eu vou provar para vocês. Vamos ver aqui. O apóstolo Paulo, que falou lá da língua estranha, ele fala o seguinte: a gente já provou aqui que a língua estranha na Bíblia, que foi trazido dessa forma, está se referindo a idiomas conhecidos, idiomas de nações. Vamos ver o seguinte, olha só o que o texto fala. 1 Coríntios 14:27. Se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez e haja intérprete. Olha a expressão aqui, em falar em língua estranha. Ele usa a expressão falar em língua estranha aqui, e no versículo lá que a gente tinha abordado, vamos voltar aqui para a gente ver. Porque o que fala em língua estranha, o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Língua desconhecida. É que ele vem cá, Vamos colocar aqui de novo. Opa, aqui, E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez. E que haja o que, gente? Que haja intérprete. Tem que ter alguém para interpretar a situação ali. Olha só, deixei até uma imagem aqui ilustrativa. Imagine que chegue alguém na sua casa. Você vai fazer uma reunião ali para estudo da Bíblia, né? Conforme eu tinha falado anteriormente. E chega alguém ali que fala o hebraico. Vamos colocar, o cara conversa no hebraico. Como que a gente vai entender o que aquela pessoa está falando? Vem um cara lá dos Estados Unidos que fala inglês, conversa no idioma inglês. Como que a gente vai entender o que ele está falando se a gente não tiver um intérprete, uma pessoa
para interpretar aquilo que ele está falando. Imagine essas pregações, você que está aqui, que é membro de alguma igreja, imagine que vai lá um pastor e ele fala, o idioma dele é o mandarim, e ele conversa no mandarim, e ele vai passar a mensagem no mandarim lá para a igreja. Tem 100 pessoas dentro da igreja. Imagina que ele vai passar um seminário a respeito da Bíblia e o idioma dele é o mandarim. Então, se não tiver alguém para interpretar aquilo que ele está falando a respeito da Bíblia, como que as pessoas vão entender, como que as pessoas vão ser edificadas, como que elas vão compreender o assunto? Não tem como. E o texto é muito claro, precisa ter um intérprete. Gente, isso aqui é mais claro do que o sol do meio-dia, tá bom? Na nossa cabeça, isso aqui é mais claro do que o sol do meio-dia. Eu só não entendo o porquê que tem tanta confusão a respeito desse assunto, porque é algo tão claro nas escrituras, gente, muito claro, é algo muito assim, é de uma forma bem tranquila de se entender. A forma que eu falo, né? A gente não pode criar uma ideia em cima de um único versículo, tem que examinar todo o contexto, pegar todos os textos que tratam do assunto e verificar para examinar se é aquilo mesmo, entendeu? Então o que acontece, muita gente pega só aquele versículozinho ali e já sai, não, é isso daqui, mas não olha o contexto geral. Se alguém falar em língua estranha, eu vou até ler de novo aqui para a gente aqui, ó. 1 Coríntios 14, 27. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Os presidentes, normalmente, por exemplo, o presidente do Brasil, vai em outro país que fala o inglês, ele leva um intérprete com ele leva alguém que conversa o idioma do outro presidente dos Estados Unidos, para que ali eles consigam conversar e o outro, o que um falar, o cara vai lá e fala para o presidente do Brasil e o outro fala para o presidente. E assim eles vão se comunicando, né? Assim como eu deixei aqui na imagem aqui, explicando e dando essa ideia no caso, tá bom? Acredito que até aqui está tranquilo, todo mundo está conseguindo raciocinar, né, conforme os próprios textos da Bíblia está dizendo, não é minha opinião, tudo que eu estou mostrando aqui é o posicionamento da Bíblia a respeito do assunto. Em 1 Coríntios 14, 28, aí ele fala o seguinte, ó, e se não houver um intérprete, o que acontece? Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, se o cara fala mandarim, o que ele vai falar lá na igreja? Por que ele vai falar alguma coisa na igreja? Se ele fala mandarim, ninguém entende nada. Então, ele tem que se manter calado, né? E falar com Deus, no caso. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus, no caso. Então ele deve se manter calado para aquelas pessoas que estão na igreja, porque o que ele falar ninguém vai entender. Não vai ser utilizado como um propósito de expandir a mensagem de Deus, né? Para aquelas pessoas que falam, por exemplo, português, se o cara fala mandarim. Então ele fala com ele mesmo, ele está edificando ele mesmo no caso, porque ele mesmo entende aquilo que ele fala, tá bom? É bem tranquilo aqui, né? Acredito que seja bem claro aí o assunto, está ficando claro no caso, então é bem tranquilo. Vamos ver aqui. Bom, pessoal, pera lá. Eu acredito que o meu slide travou. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Sim. Tudo bem. É porque na verdade já está no último slide. Foi isso. Certo, pessoal. Então, até aqui é a introdução do assunto, tá bom?
Então a gente introduziu o assunto a respeito do que é o dom de língua na Bíblia. Eu estarei trazendo a parte 2. Na parte 2 eu vou falar, a gente vai desenvolver a parte, continuar, né, o que a gente está falando aí, que vai ser o desenvolvimento no caso. E depois eu vou fazer a parte 3, onde que vai ser a finalização desse assunto como um todo, tá certo? Então se inscreva no canal, tá bom? Não tenha só fé, porque você precisa ter a fé e as obras. Então, para ter as obras, se inscreva, compartilhe com outras pessoas e deixe aí nos comentários também sugestões de vídeos que vocês têm curiosidades, coisas que eu estarei verificando e acompanhando também. Que Deus possa abençoar a sua vida e te proteger, tá bom? Vejo você até o próximo vídeo. Muito obrigado, até aqui.